Oi, gente, eu sou a Júlia, gerente de operações aqui da TripStudy, e estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre o processo de GS e que impacto ele tem no seu processo de visto. Você sabia que a GS Letter, a famosa carta de intenção, pode ser decisiva para o seu processo de visto? Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal da Trip para ficar por dentro de todas as dicas mais importantes para o seu processo de intercâmbio. Hoje eu vou responder as dúvidas mais comuns sobre a GS Letter, a famosa carta de intenção, e como acertar nessa etapa tão importante do seu processo de visto. Antes da gente explicar direitinho o que é a GS Letter, a carta de intenção, é importante explicar para vocês que ela é um dos passos importantes dentro do GS Requirement da imigração do estudante genuíno, né? Então, dentro desses requirements, você precisa explicar para a imigração e demonstrar para a imigração através de provas, documentos, que você de fato é um estudante genuíno e que você tem essa intenção genuína de estudar na Austrália. Explicando um pouquinho para vocês sobre o estudante genuíno e como atingir esses requirements da imigração, é importante, antes de mais nada, a gente entender que a Austrália oferece diversos tipos de visto para quem tem o interesse de vir para o país, conhecer o país, trabalhar no país e passar por um processo migratório, mas ele também oferece o visto de estudante, que é focado em estudo. Então, o estudante genuíno precisa demonstrar, através da aplicação dele, que ele tem esse interesse genuíno de estudar na Austrália, desenvolver os conhecimentos que ele está aplicando ali, né, no processo de visto dele, seja inglês, seja cursos técnicos ou higher education. Isso precisa ficar claro para a imigração. Precisa ficar claro que o estudante realmente tem esse interesse, quer estudar e está aplicando o visto puramente por esse motivo. Dentro dos requirements, a imigração quer entender um pouquinho sobre você. Então você precisa explicar quais são os seus laços com o país de origem, né? Seja através de laços familiares, econômicos, comunitários, o que quer que se enquadre para o seu processo e para o seu caso específico. Eles também querem ver através dessa carta, desses documentos comprovatórios que você sabe do que você está falando, né? Então que você pesquisou esse curso, por que você escolheu estudar esse curso, como esse curso vai agregar na sua vida e na sua carreira especificamente, por que você escolheu a escola, por que decidiu vir estudar esse curso específico na Austrália, em vez de qualquer outro lugar, país de origem ou qualquer outro país. Então tem que ficar claro para eles que você sabe do que você está falando, você pesquisou e que faz sentido para você, de fato, estar estudando aqui na Austrália e que isso vai agregar positivamente aí para sua carreira, vai ser um diferencial e por isso você escolheu pelo país. Aqui nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como você consegue comprovar e demonstrar para a imigração que você de fato é um estudante genuíno, né, numa aplicação de visto de estudante. E vou te dar algumas dicas específicas para cada um dos pontos, como você pode demonstrar na parte profissional, na parte familiar, na parte econômica e muitas outras. Na parte profissional, é importante a gente demonstrar para a imigração que você vai ter um peso na sua carreira, né, com esse curso, e que você vai poder alcançar melhores oportunidades no seu país de origem. Como a gente pode fazer essas demonstrações? Através de pesquisas de vagas que se enquadrem para a sua área, que demonstrem um crescimento profissional e que demonstrem que você vai alcançar um valor de salário maior, que você vai alcançar cargos maiores, que você vai ter esse crescimento por conta desse curso específico que você escolheu. Você pode também demonstrar que você tem alguma proposta de trabalho já com, de repente, a empresa que você já trabalha, e que esse curso específico vai ser um diferencial para você poder ter um cargo melhor dentro dessa própria empresa que eles estão te oferecendo, mas que para você alcançar esse cargo você precisa dos conhecimentos desse curso que você escolheu. É importante demonstrar que você também tem como se manter na Austrália, né, vínculos econômicos. Como você pode demonstrar isso? Através do que você possui já de comprovações financeiras, seus extratos, investimentos no Brasil, suporte de familiares, pais, irmãos, tios, avós, que possam ser o seu sponsor financeiro, né? E que a gente demonstre à imigração que eles estão apostando em você, que eles têm certeza que esse curso vai ser um diferencial para a sua carreira, portanto, eles vão ficar felizes de oferecer esse suporte financeiro para você poder estudar por esse período que você está aplicando para a Austrália. Laços comunitários também são importantes, então se você
faz trabalhos voluntários no Brasil, se você é vinculado a algum tipo de programa que demonstre que você tem esse vínculo com o país de origem, né? Nesse caso aqui, o Brasil, do exemplo, a gente pode também colocar documentos que comprovem isso, que você tem mais esse vínculo com o país de origem, porque é importante, gente, a qualquer momento da aplicação, a todo momento da aplicação, nós demonstrarmos que o seu objetivo é um só, é vir para a Austrália, estudar, adquirir os conhecimentos e voltar para o país de origem para aplicar esses conhecimentos que você está desenvolvendo na Austrália. Então, todos esses laços, seja econômico, profissional, familiar, comunitário, vem para fechar isso e demonstrar para a imigração que, de fato, você vai conseguir voltar para o país e aplicar tudo isso, e você tem motivos para poder voltar para o país de origem, tá? Os laços familiares também são muito importantes. Então, demonstrar para a imigração que você tem uma família no Brasil, que você tem amigos, que você tem bens no Brasil também, se você tiver um imóvel ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? Investimentos. Tudo isso junto vai demonstrar que você tem motivos claros para retornar para o país de origem e que você está aplicando como um estudante genuíno, né? Que tem a intenção realmente de estudar e se desenvolver na Austrália. Em que língua a gente pode escrever a carta de intenção, gente, a DS? Ela tem que estar em inglês no seu processo de visto. Então, normalmente nós recomendamos que você faça na sua língua de origem, aqui no caso português, para que você esteja mais seguro para poder demonstrar tudo que você precisa demonstrar e que você consiga abordar todos os pontos de forma mais segura, né, mais tranquila. Mas para incluirmos no processo de visto, ela vai ter que estar em inglês, tá? Então a gente vai incluir das duas formas. A gente pode incluir a versão em português e em inglês, ou a gente pode só passar essa carta para o inglês e fazer a inclusão no seu processo. Nós aqui na Trip damos esse suporte também para vocês, então não é um problema, não precisa ficar preocupado com esse ponto, mas é importante que vocês saibam que a carta precisa sim estar em inglês. É muito importante que nesse processo vocês tenham cuidado com como vocês vão estruturar essa carta de intenção, né? E que ela demonstre realmente o que vocês querem falar. Ela tem que ser fluida, ela tem que ser pessoal, personalizada, de acordo com cada situação específica. E então é importante que vocês tenham cuidado com o uso de ferramentas de inteligência artificial para o desenvolvimento da carta. Elas podem sim ser usadas, elas são uma ferramenta que está super a nosso favor aí para isso, mas que vocês tenham um cuidado de fazer essa carta personalizada e que ela demonstre cada um dos pontos de vocês, não de forma genérica, tá? Então, por isso é importante que vocês façam o desenvolvimento dessa carta aí da forma que vocês querem falar, da forma que vocês querem demonstrar a situação de vocês. E vocês podem utilizar da ferramenta para fazer revisões, né, para trazer algum insight adicional, mas que vocês tenham esse cuidado no processo de vocês, tá? Existe um tamanho ideal para DS, para carta de intenção? É um pouco complexa essa pergunta, porque não tem uma fórmula mágica de, vou fazer uma página, vou fazer 2 páginas. Mas é importante que essa carta, ela contemple tudo que você quer demonstrar para a imigração, o que você precisa demonstrar para a imigração sobre as suas vivências, sobre a sua história, sobre os seus motivos. Então, óbvio, a gente não pode ter uma carta que seja muito longa, né, que muito extensa, que tenha muita informação, mas ela é uma carta que ela precisa, sim, ser uma carta completa. Então, não se apeguem ao fato de que vocês têm que manter uma página ou 2 páginas. É importante que vocês demonstrem de fato, mostrem de fato que vocês conseguiram colocar todas as informações sobre vocês, independente do tamanho em si. A carta de intenção é um dos requirements do estudante genuíno, como nós falamos, né? Então, quando o processo de visto ele vai ser finalizado, a gente tem 2 formas de demonstrar essa genuinidade do estudante. Uma é através das perguntas dentro da aplicação do visto de vocês. A imigração abriu a carta de intenção, a antiga carta de intenção que era de TI, né, quando ela passou para DS, eles abriram essa carta em algumas perguntas dentro do sistema da imigração, do IMAccount, e nós precisamos responder essas perguntas ali, e ali sim tem uma limitação de caracteres, né, para ser respondidos, e a gente tem que se manter dentro do que é o permitido pela imigração. Mas a carta de intenção em si é um documento adicional para incluir ali no final da sua aplicação. Ela não tem essa limitação de tamanho, digamos assim, mas claro que também não dá para extrapolar, então a gente tem que ser bem estratégico no momento de desenvolver essa carta, tá, gente? Outro ponto importante de ser falado é que
O que é mandatório para sua aplicação de visto ali no momento de demonstrar a genuinidade do estudante é que sejam respondidas essas perguntas no e-account, como eu já falei, e que você inclua as comprovações daquilo que está sendo falado, mas um ponto que a gente recomenda é que vocês mantenham a inclusão da carta de intenção em si como um documento adicional ali no final da sua aplicação, porque ali você consegue colocar qualquer outra informação, algum outro ponto relevante que não foi possível colocar dentro das perguntas, né, dentro do sistema da imigração, e que serve como uma forma da imigração ainda assim conhecer um pouquinho mais a sua história, entender um pouco mais as suas motivações. Então é importante que a gente mantenha essa carta no final da aplicação como um documento adicional e uma comprovação adicional junto com os outros documentos, tá? É muito importante que vocês tenham um cuidado de desenvolver uma carta que realmente fale sobre vocês, seja personalizada, né? E não utilizar modelos prontos, templates. A imigração quer ver aqui a sua história específica, os seus motivos, as suas razões, por que você quer estudar esse curso, por que esse curso, por que essa escola, por que o país. Então, vocês precisam falar tudo isso de forma genuína, né? O que vocês realmente pensaram ao escolher esse curso. Então, nada de templates, gente, nada de modelos prontos, realmente tirem um tempo para poder trabalhar nesse documento que é tão importante no processo de aplicação de visto de vocês. Quais são os principais erros que podem gerar uma recusa no visto de vocês, né? Ou até mesmo um atraso da imigração para processar esse processo de visto? Alguns dos erros mais comuns, gente, é o uso de templates, né, de cartas padronizadas, explicações vagas sobre os motivos pelos quais você escolheu o curso, a Austrália, por que esse curso vai te ajudar, não entrar realmente a fundo, demonstrar para a imigração a sua situação específica, mas falar de forma genérica, não conseguir demonstrar para a imigração de forma clara por que você escolheu a escola em si, como esse curso vai agregar na sua carreira. Todos esses motivos, eles têm que ser, como eu já falei, realmente trabalhados. Você precisa demonstrar isso de forma muito assertiva para a imigração. Então, se a gente faz isso de forma vaga, sem entrar muito a fundo, sem realmente mostrar com comprovações, com detalhamento mesmo dos seus planos, as chances de ter uma recusa desse processo de visto, né, ou até mesmo um atraso no processamento são enormes. Lembrando que todos esses pontos que a gente falou até agora no vídeo são boas práticas que você deve seguir quando estiver aplicando seu visto de estudante, quando estiver estruturando sua carta de intenção, sua DS, seguindo os requirements da imigração, mas não existe uma receita do bolo, infelizmente, gente. A gente fica ainda, mesmo que a gente cumpra todos esses requisitos, apresente todas essas informações de forma clara, concisa, detalhada, com comprovações, nas mãos da imigração, para que eles realmente avaliem a sua aplicação de visto e que eles estejam satisfeitos de que você está cumprindo tudo e que eles querem te dar esse visto aprovado aí para poder estudar na Austrália. Então, a gente vai fazer tudo da melhor forma possível, né? Seguir essas boas práticas é muito importante, é o que a gente recomenda para vocês, mas não tem nenhuma garantia, como eu falei, não é uma receita de bolo. O estudante, quando escolhe a Trip Study para cuidar do seu processo de visto, né, do seu sonho de intercâmbio para a Austrália, vai encontrar duas formas de trabalho aqui, dois tipos de processo, dependendo do seu tipo de aplicação. Então, nós temos um processo específico para offshore, para as pessoas que estão vindo do Brasil para a Austrália pela primeira vez, ou voltando, né? E temos um tipo de processo para quem já está na Austrália onshore renovando o seu visto. No processo offshore, nós normalmente ainda não conhecemos muito sobre você, não temos muita informação. Então a gente pede que vocês estruturem uma carta, a gente trabalha ali, passa um modelo para vocês mais ou menos do que vocês têm que seguir, né? Algumas perguntas que têm que ser respondidas para vocês terem um norte, um guia de como desenvolver essa carta inicial. Mas a gente recebe essa carta de vocês para a gente poder conhecer um pouquinho melhor sobre vocês, sobre a sua história. E com base nessa carta, nós revisamos, trabalhamos, né? Adaptamos para que fique dentro ali dos requirements da imigração. Devolvemos para que você possa analisar, possa dar sua aprovação, né? Ver se está tudo certo. E no processo onshore, esse processo é um pouquinho diferente. A gente não recebe essa carta estruturada de vocês, a forma de receber essas informações para conhecer um pouquinho melhor sobre você é através de um formulário, onde você responde algumas perguntas específicas que nos ajudam a poder montar essa carta para você. Então, você responde as perguntas e a gente faz o trabalho aqui de montar essa carta, devolver ela para você para que você possa analisar, ver se a estruturação ficou de acordo, se você está feliz com tudo que foi falado, com tudo que foi
defendido nessa carta, né, para o seu processo. E depois que a gente recebe a aprovação, a gente segue por aqui. Então, são processos um pouquinho diferentes, mas que ainda assim tem a nossa revisão, o nosso olhar final, né, como especialistas, para poder deixar a sua aplicação dentro dos requirements da imigração e fazer o seu processo muito mais assertivo. Por isso que, considerando todos esses pontos que a gente falou, é importante que você não faça esse processo sozinho, que você conte com a ajuda de profissionais que estão com toda a expertise disponíveis para te ajudar nesse tipo de processo e poder deixar o seu processo de aplicação de visto muito mais assertivo. Se você quer ajuda para poder fazer sua carta de intenção, deixar seu processo maravilhoso de visto, chama a Triptério no link que está na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!